Olá! Hoje nós estamos trazendo um comunicador para o nosso quadro de entrevistas do canal Conexão com o Futuro da CIA, que hoje de entrevistador vai virar entrevistado, que é um ícone da comunicação aqui em Araras, o empresário Marcelo Facchini, que está à frente da Rádio Fraternidade, que aqui em abril completou 50 anos em Araras. Que história! Então ele vai contar um pouquinho dessa trajetória para a gente. Olá, Marcelo. Boa tarde, Patrícia. Patrícia Dalpozo, conheço muito o sobrenome e agradeço inicialmente a sua citação como ícone do rádio. Eu acredito que hoje a gente tem um programa com uma aceitação muito grande, também um público que nos prestigia já de longa data, isso confere esse, entre aspas, título de ícone, né? Falar dos 50 anos da Rádio Fraternidade, eu posso falar com muita precisão dos 40 anos, quase 41, que eu estou à frente da Rádio Fraternidade FM, porque hoje eu apresento um programa na Rádio Cidade, que é em ondas médias AM, tá? Que eu adquiri ao longo dessa trajetória de 40 anos. Há 25, 26 anos eu adquiri a Rádio Centenário, eu tinha só a Fraternidade FM e adquiri a Rádio Centenário, que era uma concessão em ondas médias que pertencia ao ex-deputado Tonico Ramos, né? E aí a AM veio a se integrar nesse conjunto, né, nesse grupo de comunicação. Pensei até em montar um jornal à época, mas depois disso falei, não, aí eu acho que não é a minha área. Mas enfim, formamos um grupo de comunicação composto então de uma emissora em frequência modulada e a Rádio AM. A Rádio Fraternidade, quando eu cheguei aqui há 40 e quase 41 anos, eu assumi a rádio em 1980, em setembro de 1980. Aí o cenário era o seguinte, era ainda uma fase de implantação das emissoras em frequência modulada. FM não tinha, a princípio, tantos rádios para sintonizar a emissora, foi um trabalho de implantação, né? Um início também onde o mercado publicitário era totalmente dominado pelas rádios AM, na época Rádio Clube e Rádio Centenário AM, né? A gente foi a primeira emissora em frequência modulada na cidade e na região toda, e uma das primeiras no interior de São Paulo. Então, os desafios foram muito grandes naquela época, né? Competir com essas emissoras já consagradas em ondas médias no mercado publicitário foi, sem dúvida, o maior desafio, mas a gente começou a trabalhar isso e, inicialmente, eu investi muito numa relação muito mais próxima com os nossos ouvintes jovens, que era a faixa etária que é até hoje, né? Apesar que esse pessoal de 40 anos atrás, quando tinha 15, 20 anos, hoje está aí na casa de 50, 60 anos, como eu, aliás, né? Quando eu assumi a rádio tinha 20 e poucos anos. Enfim, naquela época a gente focou bem esse público e passamos então a ter um mercado publicitário voltado, né, para esse consumidor, lojas de jeans, de confecção, calçados, festas. A Rádio Fraternidade FM consagrou-se aqui como uma das grandes produtoras de eventos lá no ginásio de esportes, grandes espetáculos, fizemos muitos, né? Deu muito trabalho, mas foi muito gratificante. Então, o começo foi esse, o começo de muitos desafios. Depois as coisas foram se consolidando com a vinda da AM também. Aí a gente precisou se dedicar também a esse perfil, que é um público mais idoso, numa faixa etária maior que o naturalmente vinha da FM. Tá? Eu ia te perguntar até isso. Começou para um público jovem e hoje a rádio, a gente pode dizer que ela atinge todas as faixas etárias. Todas, né? As faixas etárias, né? Agora, a distinção se dá em termos de conteúdo de programação. A Rádio Fraternidade FM continua uma rádio musical. Sim. E a Rádio Cidade, que fala também para um público na faixa etária hoje da FM, mas com um conteúdo mais informativo e jornalístico. Essa é a diferença. Exatamente. Tá? E dos desafios de lá atrás,
hoje, com todo esse advento da internet, serviço de streaming, podcast, como que está sendo para a Rádio Fraternidade se manter e encarar esses desafios? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu não tenho tido dificuldade de encarar essas novas mídias, não é, do ponto de vista de concorrência e tal. Eu acho que tem mercado para todo mundo aí e a gente tem sabido manter o nosso, e o rádio ainda é muito valorizado, tem a TV também, e serão sempre, porque tem características próprias, né? Você, por exemplo, você fica na sua casa, na sua loja, no seu negócio, ouvindo rádio e fazendo qualquer atividade, dona de casa, trabalhador e tal. Você já não faz a mesma coisa se você estiver interagindo nas redes sociais. Tem que estar lá com o celular na mão, papapá, entendeu? A televisão a mesma coisa. Então essa característica do rádio, né, o só áudio é algo que atacada, que é insubstituível. Tá? E para nós, as mídias eletrônicas hoje têm sido uma ferramenta muito importante. O meu programa, por exemplo, eu conduzo ele praticamente à base de internet. Né? Eu abro lá 5, 6, 7 abas de veículos de comunicação, né? Cada uma tem um veículo, Jornal Globo, Estadão, Folha, Veja e tal, e ali eu busco o conteúdo para informar meus ouvintes. É o meu programa, na essência. Ou seja, você não está perdendo esse imediatismo, né? Não. Aliás, ao contrário. Aliás, antigamente, a gente fazia o quê para dar notícia no rádio? A gente, aqui no interior pelo menos, né, a gente pegava o jornal, o Estadão, a Folha, eu assinava 2 jornais que chegavam, né, e recortava as notícias lá, colava no papel e ia lá no ar para ler. Pois é. Tá? Só que essas notícias estavam no jornal, elas foram notícias no dia anterior, editadas à noite e distribuídas de dia. Hoje não. Hoje eu estou dando notícia do que está acabando de acontecer. Aliás, até coisas que eu li hoje, notícias que eu trouxe para o ar hoje, vindas do Globo, da Folha, do Estadão, da Veja, são notícias que vão sair hoje à noite no Jornal Nacional, por exemplo. Exatamente. Tá? E todo esse tipo de informação eu privilegio e trago para o programa. Sim. E é óbvio que também faz parte, né, de tudo isso uma pitada minha, pessoal, sobre como eu vejo os fatos, como eu interpreto os fatos, dou a minha opinião. Né? Fala-se muito em questão de parcialidade, imparcialidade da emissora, do apresentador e tal. Uma coisa é certa, eu devo ser imparcial na medida que eu devo trazer os 2 lados dos fatos, né? Quando existem 2 lados que se confrontam. Mas eu não posso dar uma versão ou dar um entendimento que não seja da minha cabeça. Eu concluo por mim. Mas eu permito que o ouvinte que eventualmente queira me contestar, me contraditar, possa participar também do programa. Inclusive através do WhatsApp, pode mandar um áudio através do Facebook e através do velho e antigo telefone direto no ar. Isso é legal, você falou a questão tanto da imparcialidade, mas um outro ponto que você trouxe à tona é essa integração da rádio com as outras mídias, que isso também é outro fator que favoreceu a rádio estar nas mídias e atuando em todos as outras pontas das mídias. Eu vejo o rádio, existe uma diferença entre nós, emissoras do interior, e as grandes emissoras, porque eles têm possibilidade de ter um conteúdo visual mais rico, né? Então você pega emissoras de rádio em São Paulo, que tem um estúdio enorme, vão artistas convidados todos os dias, não é? Autoridades e tal, essa facilidade eu não tenho aqui. Essas emissoras de rádio estão se tornando uma emissora de TV, na verdade, através das mídias sociais. E essa tendência vai chegar até nós aqui no interior, mesmo não tendo essa disponibilidade que as grandes emissoras têm. Imagine você, eu poder dar uma notícia de um evento que está acontecendo em tal local da cidade
e poder contar com o apoio de imagens que um amigo ouvinte captou e manda para mim, eu exibo, ao mesmo tempo que eu estou falando, narrando, eu estou exibindo as imagens, né, do evento que a gente está cobrindo. Na rede social. Na rede social. Então a gente vai também chegar nesse momento. Exatamente. É verdade que não chegamos ainda no Facebook, por exemplo. Quando eu recebo alguma pessoa, vem uma autoridade, o prefeito, secretário, alguém que, né, venha nos trazer algum assunto importante, aí fica também um conteúdo, quem é fulano, tal, tá hoje lá e tal. Então alguém já vai no Facebook para ver as imagens. Se for para ver só o Marcelo todo dia, só ver a cor da camisa que ele está no dia, já não tem tanta atração assim, tá? Isso é uma realidade, mas vai passar a ter com a possibilidade de inserção de imagens que vêm captadas de eventos que a gente está noticiando. Isso, é o conceito multiplataforma que todos falam hoje. Exatamente. A rádio está caminhando para isso também, claro. Tá. E agora que esse processo de conversão, da AM para FM, demandou investimento, claro, vai demandar. uma estrutura, como que está o processo? O processo é o seguinte, seguindo tendências de outros países, inclusive na Europa, as emissoras em ondas médias ou amplitude modulada, a AM é porque é amplitude modulada. Sim. Ela não tem a mesma qualidade de som, ela ainda sofre interferências que o FM não tem como obstáculo. O FM tem uma qualidade excelente, né, uma alta fidelidade, também não sofre as interferências, limitações e tal. Então o AM pena muito com isso, tá? Tanto que eu julgo que um programa musical com a qualidade de som da AM não é uma coisa atrativa, tá? Vai passar a ser, porque todas as emissoras em amplitude modulada no Brasil, repito, a exemplo do que acontece lá fora, vão passar a ter a concessão do Ministério das Comunicações para ocupar uma faixa no FM, na faixa do FM. Hoje você pega lá, 97,9 é a Fraternidade FM, 95,7 poderá ser amanhã a frequência da Rádio Cidade, hoje AM no FM. No FM, tá? Ótimo. Qualidade então, se mantém. A migração é essa. Agora, a gente depende de tudo, depende tudo isso do Ministério das Comunicações, né? Tá num processo de distribuição desses canais que é coordenado pela Anatel, né? Um braço do Ministério das Comunicações, e aqui no estado de São Paulo, principalmente na nossa região, onde já se concentram grande número de emissoras em frequência modulada, e uma não pode interferir na outra, você tem que ver muito bem, Araras vai transmitir nessa frequência, para ver se essa frequência não vai interferir numa rádio, por exemplo, em Mogi Guaçu, em Mogi Mirim. Então, esse estudo do espectro eletromagnético é que o Ministério está fazendo e que está demorando, e a nossa vez ainda não chegou, mas acredito que não vai mais que 2, 3 meses. Nossa, esse ano ainda a gente já vai estar esse ano ainda nas duas frequências FM. Esse ano aqui eu vou estar falando em estéreo. Muito bom, muito bom. Marcelo, e para finalizar, eu acredito que você como comunicador, 40 anos aí à frente dessa rádio, radialista, já foi político também, deve ter muita história para contar. Mas tem uma que te marcou, que faz você falar assim, gente, valeu a minha profissão por ter feito essa cobertura ou por ter vivido isso? Olha, Patrícia, é difícil porque eu acho que todo dia eu trago alguma coisa de relevante importância para o meu público ouvinte. Nem tudo, né, agrada a todos, interessa a todos. Você fala de economia, por exemplo, tem gente que não se interessa, não se liga em economia. Você fala de política, tem gente que não se liga em política, deveria ligar, porque tudo está ligado na política. Sim. Mas enfim, mas tem um fato que marcou, isso aconteceu, com certeza tem mais de 15 anos, tá? Aliás, foi meio que depois de uns 5, 6 anos, já estou quase 20 anos na AM, né, fazendo esse programa diário. Foi uma ocasião em que houve uma greve dos médicos do INSS e eles não estavam fazendo as perícias médicas para conceder licença, tal e tal e tal. Aí ligou o Ministério das Comunicações
um ouvinte falou ao vivo, falou, Marcelo, estou numa dificuldade porque eu estou com as 2 pernas quebradas, que não sei o que, não consigo fazer perícia porque está em greve e tal, o que eu faço esse governo para não sei o que. Na época, eu acho que era presidente, eu não sei não se não era no início do Lula, mas a responsabilidade também não era do presidente na época, mas enfim, eu rapidamente ali concluí dizendo que eu acho que ele deveria buscar a justiça. Falei, olha, vá até a justiça, porque não é justo o que está acontecendo. Não é justo que você paga e recolhe o INSS compulsoriamente, queira ou não queira, com greve ou sem greve, de quem quer que seja, e a hora que você precisa do INSS está com as portas fechadas. Eu acho que alguma providência extraordinária eles têm que tomar e tal. E comentei isso com esse ouvinte no ar, meio assim, rapidinho, tá? Esse ouvinte foi, ele foi, e encontrou amparo numa decisão de um juiz que eu acho que foi um dos melhores que passou por nossa cidade, infelizmente já faleceu, e faleceu jovem, doutor René de Paula, ele foi juiz da primeira vara, se eu não me engano, aqui em Araras. Ele deu uma sentença obrigando o INSS a fazer a perícia no prazo de 3 dias sob pena de uma multa de R$10 mil por dia, tal. Pois não é que correram e fizeram a perícia? Que beleza. Mas a coisa não ficou aí. A coisa não ficou aí. Com isso, e a greve era nacional, e permaneceram em greve. Eu tenho aqui, já de longa data, faz programa aos domingos e muito conhecido, você deve conhecer também, Itamar Correia. E o Itamar Correia, na época, ele morava em Campinas, vinha aos domingos fazer o programa, hoje ele está aqui em Araras, mas ele morava em Campinas e ele era locutor na IPTV em Campinas. E na época Campinas, a IPTV de Campinas é quem cobria Araras, hoje é São Carlos, mas quem transmitia para Araras era Campinas. E eu comentei isso com ele e ele comentou com a jornalista, vai me falhar a memória agora, mas era ali, da IPTV. Que era da IPTV. Essa jornalista entrou em contato comigo, preparamos uma reportagem, ela veio, me entrevistou, fizemos uma reportagem e finalmente foi também ao juízo e fez uma entrevista com o juiz, exibiu a decisão do juiz e tal. Isso foi no ar na IPTV numa noite. Na noite seguinte, Jornal Nacional, William Bonner estava dando a notícia. Que beleza. Tá? Não exibiram a minha entrevista, mas esse caso de Araras que surgiu assim, de repente, né, acabou dando manchete no Jornal Nacional da Globo. Eu tenho prazer, se é uma coisa que eu faço com prazer, é sentar às 8 horas da manhã no estúdio e sair ao meio-dia, tá? E conduzir o programa. Anonimamente, eu não tenho interesse nenhum em divulgar, em ficar me propagandeando aqui, mas eu já resolvi tantas questões na área da saúde, na área da assistência social, sabe? Quando eu fui vereador, quando eu não fui vereador, antes de ser, depois de ser, não é? Quantas vezes liguei para autoridades na área da saúde, tentando intervir, mostrar melhor o caso, a situação de cada um, quando eu sentia também que era uma situação que merecia um destaque, né, ou uma atenção especial. Enfim, eu sempre gostei muito disso. Eu acho utilidade que com isso, pública, né? A nossa missão. Eu acho que é. E isso traz uma satisfação pessoal muito grande e eu acho que traz benefícios para todos que nos acompanham. Que ótimo. Foi um prazer, Marcelo, conversar com você, te conhecer melhor pessoalmente, que eu não conhecia, e que a gente possa estar aí podendo compartilhar de mais informações, trazendo boas notícias e notícias que sejam relevantes para todos, né? Sem dúvida, e eu estarei aqui à disposição. Quero agradecer também a toda a diretoria da ACI, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras. Conheço todos eles pessoalmente, sei do empenho que eles têm, né? Sei da luta nesse período em que o comércio foi fortemente atingido pelas medidas restritivas. Nem tudo saiu como a CIA queria, os comerciantes queriam, mas eu sei do empenho da CIA em todas as ocasiões de discussão com as autoridades, né? Então, quero que você, por favor, leve em meu nome os cumprimentos a todo o pessoal lá. Tá? Muito obrigada e estarão nos assistindo também, poderão ver isso. Muito obrigada, Marcelo,
e até a próxima entrevista do nosso canal Conexão com o Futuro.